sua Bíblia no livro de Ageu. Sim, Ageu, capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura bem extensa. Nós vamos ler esse capítulo inteiro. Já vamos começar. Eu vou dar de presente a você o primeiro capítulo do ano, para ser leitura da sua Bíblia. Amém? Amém? Ageu, capítulo de número 1. A partir do verso 1. Se você não tem Bíblia, você vai acompanhar aqui pela nossa projeção. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem e isso não chega a matar a fome de vocês. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E desse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor havia ordenado que ele dissesse ao seu povo. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo a segunda mensagem, dizendo ao povo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram, começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Deixa a Bíblia aberta nesse capítulo 1 do livro de Ageu. Esse texto é um texto muito interessante. Aqui o povo está retornando às suas atividades normais. O povo está voltando do exílio. O povo está voltando para a sua terra. E o templo, por conta da invasão, olha para cá, o templo foi destruído. Aquele templo que hoje só existe uma parede na qual existe uma peregrinação chamada Muro das Lamentações, ali era uma parede do templo. Aquele templo, todas as vezes que um reinado pagão invadia, aquele templo ele era destruído, como um sinal de que o Deus que estava invadindo era superior ao Deus que havia sido vencido. E nesse retorno do povo, do cativeiro, estavam retornando de suas casas, estavam retornando para o seu país. Eles voltaram e eles começaram a reconstrução de suas casas, a reconstrução de suas vidas. E eles estavam em uma crise. Havia uma crise estabelecida, uma crise financeira, havia uma crise política no sentido de que não havia muitas lideranças naquela época. Então, a crise estabelecida fez com que eles logo se direcionassem para a reconstrução de suas casas. Suas casas foram reconstruídas, a vida começou a retomar a sua normalidade. Todavia, eles não se voltaram
para a reconstrução do templo. O templo, historiadores dizem que o templo, nesse momento, na época de Ageu, ele tinha um pouco mais de 1,5 m, quase 2 metros de altura as paredes, porque haviam sido derrubadas. E todos os anos, nas festas, nas cerimônias, todas as festividades que Israel ia celebrar, eles se direcionavam para o templo, eles limpavam a sujeira que havia naquele lugar, eles limpavam o mato que havia naquele lugar, e eles faziam um culto ali das suas celebrações. Acabada a celebração que eles faziam, eles voltavam para as suas casas e o templo continuava em ruínas. E quanto mais o tempo passava, e durante anos isso acontecia, até que Deus, através de Ageu, o profeta, diz: olha, vocês dizem que não é tempo de voltar e reconstruir o templo. A casa está abandonada. Em algumas versões dizem, o templo está abandonado. Então vocês dizem que ainda não é tempo porque vocês estão em crise. E aí, usado por Deus, o profeta diz: na verdade, vocês estão em crise porque não fizeram. E aí o povo desperta para essa mensagem, se volta para o Senhor, reconstrói, dá-se início ali à reconstrução do templo, e Deus faz um grande renovo naquela nação, naquele tempo. Esse texto, diante de tantas lições que ele apresenta, eu queria destacar a essência de um elemento que não pode passar em branco nesse primeiro culto que nós nos reunimos. É a essência ele fala de causa e efeito. Ele fala daquilo que, quando você faz alguma coisa, isso de alguma forma reverbera em um resultado. Como imediatistas que nós somos, às vezes nós não mensuramos isso. Nós não mensuramos que cada ação que realizamos aqui, ela desemboca num resultado mais adiante. Porque boa parte dessas ações que nós tomamos, ou decisões que nós tomamos, que desembocam em situações, olhe para cá, essas situações elas não são imediatas. Elas podem acontecer, uma escolha sua hoje, por exemplo, pode trazer um resultado daqui a 5, 6, 7 anos. Uma má escolha sua hoje pode trazer resultado daqui a 5, 6, 7 anos. A falta, por exemplo, de uma ação mais direta sua no seu filho hoje, pode reverberar quando ele for adulto. Uma ação que você toma hoje, nem sempre você vê o resultado. Isso dá a falsa sensação de que aquilo que você fez não teve resultado. Ou que tem a falsa sensação que mesmo que você tenha cometido um erro, aquele erro, aquilo não foi erro porque você não viu nada de ruim acontecendo. Tem uma história muito interessante, eu não sei datar a época, tentei refazer a pesquisa que fiz a esse respeito, mas não encontrei. Foi uma pesquisa feita num país, se não me falha a memória, não sei se foi a Índia, foi num país que havia uma peste muito grande de serpentes, de cobras. Então o governo teve a brilhante ideia de pagar um valor por cada cobra capturada. Então, os moradores, os mais carentes sobretudo, começaram a juntar ali aquelas serpentes que eles pegavam, as selvagens, e levar para a autoridade municipal para ela receber um valor mediante aquilo que ela pagou. Você está me entendendo? Diga amém. Só que as cobras selvagens começaram a faltar. E aqueles cidadãos queriam continuar recebendo dinheiro. Então, o que eles fizeram? Começaram a criar cobras em cativeiro. Eles tinham as suas criações ali de serpente no quintal. Quando essas serpentes ficavam um pouco maiores, eles pegavam e levavam para a autoridade. As autoridades descobriram. Então, foi o que eles fizeram. Eles acabaram com a recompensa das cobras. As pessoas que tinham suas cobras em cativeiro soltaram. Adivinhe? Começou uma peste de cobras novamente. Para cada causa existe um efeito. Para cada ação existe uma reação. Isso não é filosofia, isso é Bíblia. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: tudo que o homem semeia, ele colhe. Quem está me entendendo diz amém. Essa circunstância de causa e efeito está registrada no capítulo 1 de Ageu. Quando as pessoas dizem assim: nós estamos em crise, nós não podemos fazer nada porque nós estamos em crise. E Deus diz exatamente o contrário, a perspectiva é exatamente o contrário. Vocês estão em crise porque não estão fazendo nada.
Vocês estão em crise, e o texto vai, no capítulo 1, você vai lendo e vai discorrendo, Deus dizendo o seguinte: eu cerrei o céu, ou seja, eu fechei o céu. Ele diz: eu fiz com que o que você levasse para casa achando que era muito, fosse pouco. Todas as vezes que você vai ver o texto, o texto vai dizer: eu fiz, fui eu que fiz, fui eu que realizei. Então é muito fácil quando a gente diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente se alegra, dá glória a Deus. O problema é quando Deus é contra nós. O problema é quando Deus é contra nós. E aí eu quero conversar com você nessa noite a respeito exatamente desse sentido do que o texto apresenta, causa e efeito. Eu estou assim por causa disso. Aconteceu isso por causa disso. Nós precisamos fazer uma avaliação muito sincera, e o texto do capítulo que nós lemos, a todo momento, Deus está falando com Ageu, e Ageu falando para o povo, diz o seguinte: considere o seu caminho. Significa o quê? Pense no que vocês estão fazendo. Mais adiante ele diz: considerem o seu passado. Ele diz: lembrem que vocês eram e o que vocês são. Em todo momento Deus está trazendo ao povo consciência de que o que eles estão vivendo, na verdade, é uma resposta de escolhas que eles fizeram lá atrás, de atitudes que eles tomaram mais no passado. E eu quero me reunir com a igreja hoje para falar sobre duas dimensões: a dimensão de igreja, ou seja, vamos falar desse contexto, causa e efeito, no âmbito de igreja, mas também no âmbito pessoal, como cristãos que nós somos, como crentes que nós somos. Então, esse sermão é sobretudo meditativo. E a minha oração foi que ele fosse didático. Eu sei que com ele nós não vamos arrancar muito glória a Deus, muito aleluia, muita coisa nesse sentido, porque eu quero que ele seja, antes de tudo, reflexivo. Nós temos que refletir, porque cada ano que passa é um ano a menos na nossa trajetória. Cada ano que passa é um ano a menos de não realizações, de não cumprimento de missões. E o texto lembra muito a respeito disso, e eu queria que nós, em primeiro lugar, lembremos que a missão é o nosso propósito. Veja o que o texto fala no versículo de número 7. Assim diz o Senhor: considere o que tem acontecido com vocês, avaliem qual é a situação de vocês, avaliem o que vocês vivem hoje. Nós vivemos hoje um momento muito delicado na trajetória da igreja. Nós vivemos hoje um momento em que aqueles que um dia pensaram que era possível brincar de ser cristão, cada dia esses dias eles são abreviados. Olhe para cá, não existe mais espaço para crente faz de conta. Não existe mais espaço para aquela pessoa que é um pouco molenga. Não existe mais espaço para aquelas pessoas que com qualquer pancada da vida faziam: eu vou deixar a igreja. Porque o mundo do conforto, o mundo da comodidade, o mundo da tranquilidade ficou para trás quando o ano de 2020 começou. Nós fomos apresentados a uma realidade crua. Nós fomos apresentados a uma realidade de caminhões frigoríficos abarrotados de cadáveres. Tem uma pessoa na nossa igreja que desenvolveu síndrome do pânico, que ela trabalha num hospital e ela conviveu com isso de perto. E ela hoje está um pouco adoeceu por conta dessa circunstância de estresse que ela viveu. Então nós fomos apresentados à crueldade da vida da forma mais dura possível. Nós tivemos nossos direitos cerceados. Não quero entrar no mérito se foi legítimo ou não, mas igrejas foram fechadas. O direito de ir e vir foi limitado. O direito foi nos falado que nós tínhamos direito de ir para onde nós quiséssemos. Isso foi cerceado. Nós acordávamos com um carro de som falando que nós não devíamos sair das nossas casas, que nós devíamos ficar trancados. Nós começamos a ser acusados de intolerantes. Nós começamos a viver uma realidade que algumas pessoas ficaram para trás. Então nós fomos apresentados a essa realidade, e quando nós fomos apresentados a essa realidade, nós nos chocamos com a ideia de que nós não estávamos preparados. E não venha me dizer que você possa bater no peito e dizer: eu estava assim, pastor, porque eu tive sérias crises na minha casa em alguns momentos.
E eu sei que também você teve sérias crises na sua casa. Crise de, por exemplo, morrer e deixar sua família. Crise como, por exemplo, de ser o culpado de levar essa maldita doença para dentro de casa. Você saía, mas ficava com medo de levar isso para dentro de casa. Eu tenho certeza que você deixou o sapato na porta. E alguns de vocês deixavam até a roupa já na porta. Muitos de nós ficou acometido dentro de suas casas com medo. Muitos de nós ficou limitado com o receio de que suas vidas fossem ceifadas. Mas isso não é novidade na vida da igreja. A igreja já foi perseguida em vários momentos e a morte não deveria nos assustar. A pandemia não deveria nos assustar. Na verdade, Jesus diz: quando vocês virem todas essas coisas, não tenham medo, levantem as vossas cabeças. Mas nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. E aí nós temos que entender que o processo que nós vivemos hoje, o processo de discipulado que nós vivemos hoje, não nos preparou para esse momento. Aquilo que foi feito durante a nossa trajetória de fé não nos preparou para esse encontro, não nos preparou para esse instante. E nesse grande vestibular de Deus, e nesse grande vestibular que Deus fez com a humanidade, aqueles que deveriam passar com louvor, alguns ficaram. Eu queria que você meditasse comigo se isso fosse o arrebatamento. Eu queria que você meditasse comigo se isso fosse a tribulação. Se nós entrássemos no processo da grande tribulação, se nós experimentássemos o princípio das dores, se nós estaríamos preparados para esse momento. Nós não estávamos preparados. E a gente tem que ter convicção, irmãos, e entender que nós precisamos reconhecer isso, porque um dos preceitos, um dos propósitos da igreja, olhe para cá, é a edificação dos santos, ou seja, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para a nossa morte, nós temos que estar preparados para perseguições, nós temos que estar preparados para guerras, para rumores de guerras, nós temos que estar preparados para o toque da trombeta. Quando ressoar a primeira trombeta de Deus, nós temos que estar preparados. Então, quando nós paramos, eu quero trazer esse texto do que Ageu fala, eu quero parafrasear o que Ageu falou. Considerai a sua vida hoje. Considerem a situação hoje. Considerem os nossos jovens entrando na faculdade e perdendo a fé. Considerem muitos de nós nos nossos empregos, sem ter a capacidade de defender a fé diante das pessoas que estão lá. E muitos de nós têm se calado enquanto o evangelho é vilipendiado. Porque nós aprendemos ao método de um evangelho de descontração. Nós aprendemos o evangelho dos congressos, de cantar em congressos, de cantar nos cultos. Nós aprendemos o evangelho de virmos às quintas ou aos sábados para ensaiar hinos e cantar nos domingos, quando na verdade não estávamos sendo preparados para um verdadeiro discipulado, para um verdadeiro teste, para uma verdadeira prova. Nós não sabíamos defender a nossa fé diante das pessoas, nós tínhamos medo de combater essas pessoas publicamente. Por isso que o texto diz: considere a sua vida hoje. Olhe para cá, vamos considerar o que nós estamos vivendo hoje. E quando nós olhamos para essa realidade hoje, eu queria fazer algumas perguntas muito simples. Você sabe defender a sua fé? Você sabe compartilhar a sua fé? Quantos discípulos a sua vida gerou nos últimos anos? Quantas pessoas você levou a Cristo nos últimos anos? Com quantas pessoas você compartilhou seu testemunho e sua fé nos últimos anos? Quantas pessoas tiveram suas vidas mudadas através da sua vida? Você foi bênção para quantas pessoas? Considerem a sua vida hoje, ou seja, pesem as suas ações hoje. Avaliem suas ações, não mediante um protocolo religioso pré-estabelecido, mas diante da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, Jesus diz: vão, façam discípulos e ensine-os a guardar tudo o que eu tenho lhes ensinado. Ei, olhe para cá, cantar na igreja, fazer os trabalhos de reuniões de grupo, isso não vai levar você a um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Quem está me entendendo diz amém. Nossas ações não estavam gerando novos discípulos, porque nós mesmos estávamos em dificuldades.
Pode parecer absurdo o que foi dito na hora da ministração do louvor. Talvez você não tenha aberto a Bíblia esse ano passado. Pode parecer absurdo, mas é real na vida de algumas pessoas. Elas passaram o ano inteiro sem abrir a Escritura, elas passaram o ano inteiro sem orar, elas passaram o ano inteiro infrutíferas. Elas vêm para a igreja, ela tem a Bíblia bonita, ela tem uma aparência muito bonita e de santidade, mas elas são figueiras floridas, cheias de folhas, mas elas não têm fruto nenhum. Por isso que o texto nos apresenta, considere a sua vida como crente hoje, considere a sua vida como membro de uma igreja hoje, considere o seu espaço, o espaço que você ocupa hoje, porque as nossas ações nos trouxeram a esse momento. Os nossos meninos, os nossos adolescentes, as nossas crianças têm youtubers como referência em suas vidas. Eles sabem as músicas deles, mas eles não sabem os hinos da igreja. E não adianta jogar o peso sobre eles, dizendo que eles não são crentes. Isso faz parte do processo, do ciclo do discipulado. E nós temos que abrir os nossos olhos para isso antes que seja tarde demais. Porque se Deus não fez com que nós fôssemos arrebatados nesse momento, e Ele tomou esse susto em nós, olhe para cá, é para que nós considerássemos o nosso caminho e reavaliássemos a nossa conduta. Então eu não vim aqui dar tapinha nas suas costas, eu não vim aqui alimentar o seu ego, eu não vim aqui dizer que você é bênção ou isso ou aquilo outro, eu vim dizer uma coisa a você: considere os reflexos da sua vida hoje. Considere os reflexos do que está acontecendo hoje, porque gerar discípulos vai além de batizar. Gerar discípulos vai além de uma simples reunião. Gerar discípulos é um investimento em vidas, é investir tempo, é investir amor, é investir recursos que nós temos, sejam intelectuais ou financeiros, no crescimento das vidas em direção a Cristo. Se você me entende, diga amém. E essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então, para isso, precisamos mudar. E aí algumas pessoas dizem assim: mas eu fui sempre assim. Se você faz as mesmas coisas, você não pode esperar resultados diferentes. Se você faz as mesmas coisas, você sempre terá os mesmos resultados. Quem está me entendendo, diz amém. Você concorda comigo? Diga amém. Eu assustei você com a introdução? Escute, se continuarmos fazendo as mesmas coisas, adivinhe, continuaremos tendo os mesmos resultados. Continuaremos exatamente como nós estamos. E como indivíduo, exatamente a mesma coisa. Se você continua fazendo um ciclo vicioso, as mesmas coisas que você sempre fez, a sua vida não vai mudar em absolutamente nada. Talvez você tenha chegado aqui ansioso por ouvir um direcionamento do que Deus quer na sua vida. Olhe para cá, se você não pautar a sua vida mediante uma mudança de entendimento, e mudar o seu comportamento, e mudar o modus operandi com que você tem vivido, a sua vida vai continuar exatamente a mesma coisa, e daqui a 30 anos ainda será do mesmo jeito. Quem está me entendendo aí? Diga amém, irmão. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar, o entendimento, o pensamento. Nós temos que mudar nós devemos viver sem abandonar, viver a missão sem abandonar a nossa casa, sem abandonar a nossa vida. Quando a gente fala, a gente desassociou a nossa vida cristã. É como se nós fizéssemos uma dicotomia da sua vida de cristão e da sua vida particular. É como se você tivesse uma roupa que você vestisse e virasse crente. Não, isso aqui eu não posso na igreja. Isso aqui eu posso. Não, mas isso aqui eu não posso, porque isso aqui não é de crente. Não, mas em casa eu posso. O processo da vida em Cristo, o processo da vida com o Senhor, viver o propósito com o Senhor, eu não preciso escolher a minha vida secular ou a minha vida espiritual. Na verdade, eu sou um só.
Eu sou um só indivíduo, e enquanto eu vivo, olhe para cá, enquanto eu vivo, enquanto eu trabalho, enquanto eu realizo as minhas atividades, enquanto eu vivo os meus projetos e meus sonhos, sim, eu posso viver os meus projetos. Deus tem propósitos individuais para cada um de nós. A mim, Deus requereu abandonar casa, abandonar emprego, abandonar a família, para me tornar um pastor, mas talvez para você não seja necessário. Atos capítulo de número 8, abra sua Bíblia lá junto comigo. Atos capítulo de número 8, versículo de número 4. Atos capítulo de número 8, versículo de número 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Você não precisa abandonar a sua vida, é vivendo e fazendo. Você não precisa abandonar a sua esposa, é vivendo e fazendo. A vida cristã de crescimento e amadurecimento espiritual não requer que você tenha duas vidas. É a sua vida que Deus quer usar do jeito que ela é, para servir um testemunho vivo para todos aqueles que estão próximos a você. E nós temos que considerar esse trabalho como algo genuíno e algo muito precioso, porque nós entendemos que ser cristão, que ser chamado por Deus é uma dádiva, é um privilégio. A palavra do Senhor diz: não foram vocês que escolheram a mim, na verdade eu escolhi a vocês. É um privilégio poder, no meio de todo esse caos, ter a certeza absoluta de que Cristo continua reinando. As pessoas olhavam para muitos de nós e não entendiam que quando nós percebemos que havia um processo de Deus em todo esse processo de pandemia, nós entendemos que era necessário atuar como igreja. E as pessoas olhavam para nós e diziam: mas que loucura, eles não se abalam, nós não nos abalamos, porque sabemos que no controle do barco, Jesus ainda está lá. Ele ainda está lá, ele não saiu em nenhum momento. As nuvens podem ter coberto a parte de trás do navio, quando nós não enxergávamos o leme, mas ele não largou o leme hora nenhuma. O controle nunca escapou das suas mãos, e por maiores que fossem as ondas, o barco continuou seguindo o seu curso natural. Aleluia! Entenda, nós temos que mudar o entendimento a respeito do que seja a nossa missão. A nossa missão não é vir para o culto, a nossa missão não se limita a somente estar aqui ou julgar, a nossa missão não se limita a saber ou criterizar se fulano é crente, se fulano não é crente, de julgar ou não julgar. A nossa missão é amar, a nossa missão é cuidar, a nossa missão é acolher, a nossa missão é discipular. Chega de julgamentos, o mundo já julga lá fora. O mundo julga pela sua aparência, o mundo julga pela sua cor, o mundo julga você pelo seu status social, o mundo julga até você pelas suas roupas. Esse lugar não é lugar de julgamento, é lugar de acolhimento. Nós temos que mudar o nosso entendimento daquilo que foi passado para nós, porque nós deixamos que poucos fizessem o que é papel de todos. O papel é de todos. A construção e a criação dos filhos da igreja é um papel de todos, não é um papel de poucos. A edificação dos nossos jovens, a edificação dos nossos adolescentes. Ei, você que é um jovem mais maduro, esses adolescentes não são responsabilidade só dos pais ou da igreja, é responsabilidade sua também. Porque é a Bíblia que diz isso, e quando você não faz isso, você peca. Porque Tiago diz: se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. E o texto sagrado diz o seguinte: que as mulheres mais velhas aconselhem as mais novas. Paulo diz: tomem conta uns dos outros, amparem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, dê ajuda uns aos outros, contribuam uns com os outros. Eu desafio você a olhar aí na Bíblia e passar para mim, quando a responsabilidade do rebanho é só de uma pessoa. Não é. É o compartilhar, é um papel de todos. Olhe para cá, todos devem ser treinados, todos devem crescer na fé, todos devem ter a capacidade de defender e compartilhar a sua fé. Quem me entendeu diz amém.
E aí a igreja se direcionou nesse sentido. E os grupos de vida surgiram como ferramenta para esse processo. Porque no grupo de vida, olhe para cá, aqui na igreja nós temos uma liturgia definida. Aqui nem todos podem participar. Aqui nem todos têm o papel de cumprir isso. Efésios 4, a partir do verso 11, a palavra do Senhor delineia ali claramente os papéis de cada um de nós. Ele diz, uns são presbíteros, outros são pastores, outros são mestres para o aperfeiçoamento da igreja. Então aqui, olhe para cá, o púlpito da igreja, ele deve ser direcionado pelo pastor da igreja. É o pastor que doutrina, é o pastor que cuida, é o pastor que prega, é o pastor que orienta, e a responsabilidade está sobre os ombros do pastor da igreja. Então não se limite, não ache que só o crescimento é realizado através do púlpito. Você tem que desenvolver a sua fé, você tem que criar mecanismos de desenvolver a sua fé. Olhe para cá, e o grupo de vida é a ferramenta para o desenvolvimento, porque lá você canta, lá você compartilha, lá você ora, lá nós sentimos as dores uns dos outros. O grupo de vida é a ferramenta de treinamento e crescimento que Deus tem usado nos últimos dias para você se tornar um cristão melhor. Porque todos fazem alguma coisa. Porque todos compartilham alguma coisa. Porque quando eu estou no grupo como pastor, por mais que eu seja pastor, lá eu não sou pastor, eu sou membro de um grupo, eu compartilho meu sofrimento com o grupo, eu compartilho minhas angústias com o grupo. O grupo para mim é uma terapia. O grupo cuida de mim. Por isso que não podemos rejeitar as ferramentas que Deus está nos dando. Por isso que nós precisamos mudar o entendimento de que só existe edificação no templo, só existe doutrinamento no templo, só existe discipulado no templo. Ei, olhe para cá, o discipulado acontece no dia a dia. Você vai com alguém para algum lugar correr com ele, você está discipulando. Você vai com alguém para algum lugar, você está discipulando. Você viaja com alguém, você está discipulando. Deixa eu contar um segredo para você. Já discipulei várias pessoas viajando comigo para as congregações nas quais nós vamos pregar. Só que eu não digo assim, senta aqui do meu lado, eu vou discipular você. Não, ele vai sentado, a gente vai conversando. Como é que está a sua vida? Como é que você está espiritualmente? Como é que você está fazendo? Ei, olhe para cá. Esse é o tempo do discipulado. Esse é o tempo de cada um se importar com o outro. Esse é o tempo de cada um agarrar na mão do outro. Porque o último quilômetro da estrada da humanidade é a estrada de barro. Tem buraco, vai sacudir. Não espere que um pegue a mão de todos. Ei, pegue a mão da pessoa que está caindo. Levante ela e não deixe ela sucumbir. Porque ela é responsabilidade sua. Aleluia, não, mas eu sempre fui assim. Deus vai cobrar o seu não envolvimento na obra. Deus vai cobrar essa preguiça espiritual de achar que o culto de domingo é suficiente para a sua fé. Não é. Você precisa se apropriar do que Deus colocou na sua mão. Você precisa tomar conta de pessoas. Você precisa se importar com pessoas. Você precisa cuidar de pessoas. Aleluia. Diga glória a Deus. Passou a época de igreja plateia. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver mais. A igreja plateia é quando você senta e espera que aquilo aconteça. Espera que o sermão seja ministrado. Espera que o louvor seja de boa qualidade. Espera que uma comunidade. A igreja é uma comunidade onde cada um contribui para o desenvolvimento do reino de Deus. Você me entende? Diga amém. E aí eu quero perguntar a você, nesse processo você tem sido relevante? Eu costumo sempre de tentar avaliar a relevância de cada um de nós nesse processo, se faltar aquela peça. Olhe para cá, se faltar você, vai sentir falta a igreja? Se você for retirado do processo, você vai fazer falta? Se você não vai fazer falta nenhuma, é porque você precisa reconsiderar a sua relevância no processo. Se você está me entendendo, diga amém. Não seja um enfeite. Durante algum tempo me ensinaram que igreja cheia devia inflar o meu ego e devia trazer satisfação para mim. E muitos de nós saímos do culto e diziam assim: você viu a igreja? Estava cheia. Não seja um enfeite. Não seja um enfeite para encher a igreja. Não seja um enfeite para esse banco que está aí. Esse banco
ele não foi feito para você enfeitar ele. Esse banco foi para a gente celebrar no domingo. Mas olhe para cá, no meio de semana, é faca nos dentes, é trabalhar para o reino e edificar vidas por amor a Cristo. A igreja é uma comunidade formada por nossos dons e talentos. Enquanto eu ministro aqui a você, eu estou ministrando a você meus dons e meus talentos. Você está sendo abençoado, pelo menos eu acredito nisso. Mas também você tem que me abençoar. Em algum momento, Deus vai te usar para me abençoar. Seja no ministério da intercessão, seja no ministério do pastoreio, conciliando vidas, ajudando pessoas, trazendo pessoas para Cristo. Ei, olhe para cá, você faz parte desse contexto e a sua presença é essencial para o desenvolvimento desse processo. Você me entende, irmão? Diga amém. Aleluia. Na edificação mútua, no processo de crescimento e salvação, e treinando novos discípulos. Louvor. Os irmãos que fazem parte do grupo de louvor, treinem os meninos. Cuidem dos meninos. Diáconos que estão aí com os nossos auxiliares, cuidem deles. Oriente-os. Ensine-os. Acolha-os. Ame-os. Durante muito tempo nós achávamos que nós tínhamos que nós tínhamos que ter o crente pronto, preparado, feito. Ei, olhe para cá. Deus manda para nós a massa bruta. É a igreja que vai lapidar. É a igreja que vai preparar. É a igreja que vai cuidar. Posso ouvir um amém? Diga assim, eu vou cuidar. Eita, Deus registrou. Mude primeiro o quê? Pensamento. Deus não quer você aí só sentado assistindo. Deus quer seu envolvimento. O que você pode fazer, o que você tem condições de fazer, o que Deus te colocou para fazer, seja o que for. Ei, olhe para cá, faça. Faça. Segundo, mudar a conduta. Versículo de número 12 do texto que nós lemos, Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente, ou seja, todo o povo que restou, atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, os quais Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Por que é preciso primeiro mudar a mentalidade? Porque a ação vem a reboque. Quando você muda o entendimento, ou seja, eu não sou só mais um, eu preciso fazer alguma coisa, as ações vêm junto. As ações vêm a reboque. Você me entende? Diga amém. Quando você entende que você é responsável pelas pessoas que entram na igreja, você não as julgará, você as acolherá. Irmão, olhe para cá. Eu não estou dizendo que vai chegar na igreja de todo jeito e vai ficar de todo jeito. A igreja tem os mecanismos de recuperar o irmão que caiu. A igreja tem os mecanismos de corrigir esse irmão, porque a disciplina não é para matar, a disciplina não é vingança, e a disciplina não é para desviar. E a igreja tem um ministério que faz isso. Tiago, escrevendo na sua carta, ele diz o seguinte: quando nós julgamos, nós queremos nos tornar semelhantes a Deus. E todo julgamento apressado é injusto. Todo julgamento assodado, apressado, ele é precedido de preconceito. Você julga sem os fatos necessários, sem a defesa necessária, sem a misericórdia necessária. Então você julga apressadamente. Fulano não presta. Fulano é safado. Fulano é cachaceiro. Porque talvez o irmão fosse alcoólatra, dependente químico, e em algum momento fraquejou e caiu. Fulano nunca prestou. Ei, olhe para cá, isso é julgamento. E de juízes, o mundo aí fora já está cheio. Eu quero que você resvale o pé, para ver se essa mesma ira que vai sobre o outro não vem sobre sua vida.
Nós não precisamos de tribunais. Nós precisamos de um lugar onde nós podemos nos sentir acolhidos. Nós precisamos de pessoas que, se nós errarmos, ele vai dizer o seguinte: ok, você errou, mas eu estou aqui do seu lado para passar por todo o processo até que você seja recuperado e volte a ser a bênção que você sempre foi. Porque jogar pedra, o mundo está aí. Se você errar, você é o próximo da lista a ser apedrejado. Quer ser diferente? Estenda a mão de misericórdia e acolha aquele que caiu. E disse: enquanto você precisar, eu vou estar do seu lado. Mude a conduta. Mude a conduta. Fulano está morrendo. O pastor não foi visitar, eu também não vou. Ei, mude a conduta. Fulano está bebendo. Ei, por mim ele vai morrer lá, ele nunca foi crente. Ei, mude a conduta. Por que ele está fazendo isso? Por que aconteceu isso com ele? Ao invés disso, seguimos a cartilha que Paulo fala lá em 1 Coríntios aos coríntios, para que eles não fizessem. Paulo diz: como é que eu vou tratar vocês de espirituais? Vocês são carnais, vocês se mordem uns aos outros, vocês criticam uns aos outros, vocês falam mal uns aos outros. Você se junta no mundo para pegar pedras, para apedrejar a pessoa que é da sua denominação. Você se junta com a turba que julga e se soma junto com eles para falar mal da instituição que você chama de mãe. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que ir além daquilo que nós já fomos, porque os tempos eles exigem que nós sejamos diferentes. Todos devem acolher. Todos devem. Eu nunca esqueci. Alguns irmãos aqui vão lembrar. Nós tivemos um ano aqui na nossa igreja, que nós tivemos o nosso acampamento de carnaval. Nós saímos para esse acampamento de carnaval e alguns poucos irmãos ficaram aqui na igreja numa época de carnaval. Nesse culto que os irmãos realizaram, não sei se algum irmão que está aqui hoje esteve naquele dia. Um jovem se converteu naquele dia. Era um retiro de carnaval, nós estávamos lá em Ribeirão, se não me falha a memória, juntos naquele acampamento, e um jovem se converteu aqui. Quando chegamos na quarta ou na quinta-feira, eu não me lembro, foi passado para mim: se converteu um jovem aqui, pastor, na terça-feira de carnaval. Você pegou o nome? Não, nós não pegamos o nome, mas ele se converteu, vamos orar por ele, vamos orar por ele. Eu fiquei inquieto, porque eu queria de alguma forma entrar em contato com esse jovem para trazê-lo aqui. Quando finalmente descobrimos onde esse jovem morava, quem ele era, descobrimos da pior maneira possível. No domingo seguinte ao dia que ele se converteu, ele pendurou uma corda no pescoço, ele matou-se, e nós descobrimos que era o jovem que tinha confessado Cristo aqui na igreja. Alguns desses relatos que eu estou dizendo a você me acompanham a minha vida desde o início da minha trajetória pastoral. Como jovem que, por exemplo, estava na igreja, ele tinha um cabelo grande, e eu fui conversar com ele: corta esse cabelo grande não é cabelo de crente, a gente não aceita esse tipo de cabelo aqui. Ele deixou a igreja, ele se afastou por causa disso. Depois de muitos anos, minha mãe ligou para mim e disse: você lembra de fulano? Eu disse: lembro sim. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa a você, ele foi executado hoje, com mais de 10 tiros, pelo tráfico. Ele estava vivendo do tráfico. Se eu não tivesse de alguma maneira afugentado esse menino lá no começo, foi a primeira coisa que veio na minha mente, talvez ele permanecesse na igreja até os dias de hoje. Ei, olhe para cá, para julgar, o mundo já está cheio, o diabo faz isso com excelência, o diabo não precisa de ajudantes, o nosso papel é acolher. Então pode ter entrado aqui nessa noite, nessa igreja, alguém que tenha sentado nos últimos bancos, alguém que você nunca viu e que na cabeça dele está dizendo: é o último culto que eu vou, é o único momento que eu vou falar com Deus, se Deus não fizer nada comigo eu vou me matar. E essa pessoa talvez esteja sentada do seu lado e você seja indiferente a ela, quando Deus faz com que você ame essa pessoa, mesmo se você não a conhecesse. Por isso nós temos que mudar a nossa mentalidade. Por isso nós não podemos deixar que quem entra aqui saia do mesmo jeito. Por isso que nós não podemos deixar a pessoa que entrou aqui sair sem um sorriso, sem um aperto de mão, sem um abraço e sem pelo menos a frase: Jesus te ama. Porque isso pode fazer a diferença na vida daquele que entrou aqui desesperado.
Aleluia. Mas nós ficamos preocupados com quem vai cantar, com quem não vai, se o pastor está de gravata ou se está sem gravata. Ei, a missão é salvar vidas. E se você fizer isso de camisa, camiseta, ou o que quer que seja, Deus honrará o seu sacrifício. Aleluia. Não tem mais tempo de brincar. Não tem mais tempo de brincar. Não tem mais tempo de julgar. A responsabilidade é nossa. Gálatas capítulo 6, você está comigo? Diga amém. Gálatas capítulo de número 6, abra lá junto comigo. Versículo de número 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, veja o que Paulo diz. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ei, quem é espiritual, levante a mão. Quem é espiritual, pode levantar, levante alto, levante alto. Aleluia! Cuide com brandura de quem caiu ao seu lado. Cuide com brandura de quem esteve ao seu lado e por algum motivo, seja lá o que for, fraquejou na fé. Não esqueça não. Não deixe para trás não. Não espere os oficiais da igreja não. Em você brilha o Espírito Santo do Senhor. Dentro de você tem uma chama que o inferno não pode apagar. Dentro de você existe uma chama que o mundo não pode ter o privilégio de retirar. Ei, olhe para cá, é você quem vai fazer. Porque nas relações que você tem, só você vai alcançar. Tem pessoas aqui que nunca entrarão numa igreja, mas ela tem contato direto com você. Ela ouve você, ela ouve seus conselhos e você tem acesso a ela. Ei, Deus está mandando dizer a você, é com você, a responsabilidade é sua, faça alguma coisa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Bom, vou dizer um negócio a você, quando essa pandemia acabar e eu deixar de usar álcool, vai ser tão bom, né, irmão, que as folhas ficam deslizando. Quem achou diz amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Veja o que o texto diz. Sirvam uns aos outros. Vamos repetir todos juntos? Sirvam, diga, sirvam uns aos outros. Repita, sirvam uns aos outros, conforme o dom que você recebeu. O que foi que você recebeu? O que foi que você recebeu? Sirva uns aos outros. A minha vida é para servir você, meu irmão. O que é que você precisa? Você precisa de uma palavra, vamos sentar e vamos ter uma palavra. Você precisa de oração, eu estou aqui, vamos orar juntos. Você precisa de quê? Estamos juntos, agora olhe para cá. Sirva uns aos outros. Sirva uns aos outros. O texto não está falando o ministério só vai servir. O texto não está falando o pastor só vai servir. O texto está falando sirva uns aos outros. Tiago vai servir alguém. Geisa vai servir outra pessoa. Presbítero Júnior serve a outra pessoa. A Neide serve a outra pessoa. E assim nós vamos criando uma teia de serviço, e assim nós vamos criando uma teia de misericórdia, e assim nós vamos criando uma teia de ações, para que outras pessoas sejam abençoadas. Como será essa comunidade se cada um exercer o dom que Deus está dando? Como será essa comunidade? Qualquer pessoa que entrar não vai querer sair. Mas muitos de nós adoecem, as pessoas quando entram. Eu sei de pessoas que são propagadores do diabo, são sementeiros de Satanás, e eles pegam pessoas que são bênção, e essas pessoas, elas se agregam, elas colam como parasitas dessas pessoas, elas se tornam amigos, elas se somam a essas pessoas, e elas prestam de serviço ao céu e um serviço ao inferno, porque elas falam mal da igreja. Elas falam mal da liderança da igreja, elas criticam ações da igreja, e elas contaminam, envenenam a alma da pessoa que está ouvindo. E nós que temos o bom perfume de Cristo, o que é que nós fazemos? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim.
porque cada alma que perece é uma alma a mais no inferno. Repreenda o mexeriqueiro, repreenda o sementeiro de Satanás, repreenda para que a palavra dele não vá adiante, quebre esse elo maldito. Você tem autoridade para isso, porque essas almas, elas são covardes, elas têm medo de enfrentar os oficiais da igreja, mas eles ficam como ervas daninhas no meio da igreja, semeando contenda e iniquidade, colocando veneno no seu coração. Talvez esse enviado, esse emissário do diabo já tenha falado algo no seu coração da igreja. A igreja é feita de pessoas têm erros, pessoas têm equívocos. Na verdade, eu louvo a Deus pelos erros que nós cometemos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. O poder de Deus é a causa de estarmos aqui, diferentes, cada um com pensamento, cada um pior do que o outro. Eu não sou melhor do que você, talvez eu até seja pior, mas estamos juntos, unidos, ligados. Existe uma cola que nos une, chamada Espírito Santo, que nos faz caminhar na mesma direção. Aleluia! Se Deus pudesse matar esse tipo de gente, mas Deus não mata. Deus diz, cresce junto deve crescer junto com o trigo. Irmão, me desculpe. Agora fazer como Paulo, falo eu, não o Senhor. Deus matasse, mas não mata. Vamos levando esse joio até o fim. Capítulo 14, versículo 13 de Romanos. Irmão, você está com sono? Posso vir um amém? Meu Deus. Que ressaca desgraçada, né, irmão? A ressaca do crente é interessante. A ressaca do crente é churrasco, é Coca-Cola, não é? A gente vai dormir com a boca seca, acorda com a boca seca, né? Mas não é por causa de cachaça, é por causa do churrasco salgado demais. É bom, hein, irmão? Aí vira a página, vira janeiro, estou de dieta. Não é? Eu estou de dieta. Ei, eu estou de dieta. Por favor, não me traga mais nada disso. Pisa feito um desesperado no meio de dezembro. Irmão, vou dizer um negócio a você. De dezembro, eu nunca imaginei que eu pudesse comer tanta coisa como eu comi no meio de dezembro. Parecia que o mundo ia acabar. Mas isso é dieta. Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, desculpe, vou esperar você achar. Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Não julguemos mais, ajudemos. Imagine se todos nós abandonássemos a malícia. Imagine, ei, olhe para cá, eu não estou dizendo que você vai ter uma igreja perfeita. Eu estou dizendo o seguinte, imagine se todos nós abandonássemos a malícia no sentido de não ter mais malícia uns com os outros. É possível? É possível. É possível na vida mais simples. É possível abandonar aquilo que nos... Porque isso, olhe para cá, só nos causa sofrimento e angústia. Nadar contra a natureza de Cristo traz sofrimento e angústia. Por isso que você está muitas vezes pesado, carregado. Quando o Senhor nos chamou para viver um evangelho alegre, feliz, espontâneo, Deus nos chamou à liberdade. Não use a liberdade para ser prisioneiro. Essa questão da vida sem malícia, olhe para cá, está na gênese da igreja. A igreja nasceu assim, sem julgamentos, sem ranhura uns com os outros. Irmãos, por causa da cruz de Cristo. E essa segunda mudança é mudança de atitude, que vem a reboque da mudança de entendimento. Você não é perfeito. Você tem falhas. Nós temos a mania de achar que nós mesmos somos as melhores pessoas do mundo. Não somos. Não somos. Alguns de nós somos difíceis, de difícil trato.
Algumas pessoas, eu fiz um exercício uma vez, olhe para cá, eu fiz um exercício uma vez, estudando, fazendo uma avaliação minha, eu fiz um exercício que eu compartilhei com os colegas pastores, eu fiz um exercício no sentido de que, se eu estivesse pastoreando a mim mesmo quando eu comecei na minha carreira da fé, se o pastor Edivan começasse a pastorear Edivan que se converteu lá, o pastor Edivan dizia assim, esse Edivan é um tribuloso, porque era uma matéria bruta, cheia de dificuldades, cheia de defeitos, e que Deus, através da igreja, foi lapidando e se transformou numa nova criatura. Você entende isso? Diga amém. Por fim, a última mudança é desejar resultado, é não ser aleatório, desejar resultado. Eu trabalhei em alguns lugares que a minha maior alegria desse lugar era quando o expediente acabava. Eu trabalhava pelo dinheiro. Trabalhava para ter o dinheiro. E quando você trabalha dentro dessa característica, o trabalho é um suplício, é um sofrimento. O trabalho, ele, além de você na verdade, você tem que fazer algo que lhe dá satisfação, e você é remunerado por isso. Quem me entende diz amém. Deu para entender? Amém? Você gosta do resultado. Porque veja bem, os resultados são frutos do trabalho e do foco. Você trabalha para alguma coisa. Você trabalha por um fim. Quem me entende diz amém. Mas às vezes nós trabalhamos sem resultado. Quando você trabalha sem querer resultado, ou trabalha só pela remuneração, o seu trabalho é um fardo. É aquela pessoa que vem para a igreja, ocupa cargos de liderança, mas ela não tem foco, ela não tem resultado, ela não quer um resultado. Trabalha por trabalhar, faz por fazer. E às vezes nós fazemos sim na igreja. O que é que eu quero como cristão? O que é que eu quero como crente? Ah, eu sou salvo. Não. Você precisa de um resultado. Quem está me entendendo? Diga amém, irmão. Nós precisamos de um resultado, porque nós trabalhamos pelo resultado. Não, a igreja trabalha só para pregar. Não, a igreja trabalha para salvar vidas e gerar discípulos. Alguém entra todo desmantelado, ele é salvo por Cristo, ele é discipulado pela igreja, ele se transforma numa nova criatura e ele mostra isso às outras pessoas. Olhe para cá, esse é o nosso resultado. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 33. Veja o que Paulo fala sobre uma vida sem propósito. Você tem que ter propósito. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam o quê? Salvos. Qual era o propósito de Paulo? Salvar vidas. Plantar uma igreja onde ele chegasse. Por isso que a vida de Paulo, olhe para cá, Paulo, em alguns textos, Paulo diz que ele passou por perseguições, ele sofreu, ele foi angustiado, mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele almejava o resultado. Na nossa época, hoje é o Enem, né? Na nossa época tínhamos o vestibular. Vestibular você dava uma estudada feito louco, deixava de andar com os amigos, deixava de jogar bola com os amigos. Por que você fazia tudo isso? Porque você queria um resultado. Quem faz, quer ver. Você me entende? Diga amém. E aí nós erramos quando nós não queremos resultado. Quando alguém se converte, nós simplesmente pegamos essa pessoa e deixamos. Não, eu quero um resultado. Eu quero que essa pessoa seja mudada. Eu quero que essa pessoa seja transformada. Eu quero ir além. Eu quero conquistar além. Esse é o resultado. 1 Coríntios ainda, só que agora no capítulo 9, verso de número 25.
Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Assim eu corro, também eu, não sem meta. Assim eu luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Deixa eu contar uma coisa para você muito interessante. Estava compartilhando com meu amigo Kelvin, meu colega corredor, porque eu comecei, a uma certa época, a correr na rua. Estou quase terminando. E aí a meta, eu corria, vai correr porque não vou correr. E eu cansava rapidamente e desistia. Quem correu sabe que você diz, eu vou correr muito. Você corre um pouquinho, já para, porque o fôlego... Só que aí eu comecei a estudar, a entender que eu precisava de meta. Então minha primeira meta foi 6 quilômetros. Fui correr 6 quilômetros. Só que aí eu cansava também. E agora? Então eu preciso de pequenas metas dentro da meta. O que significa isso? Quando a meta é muito grande, é muito longa, eu preciso de pequenas metas que me ajudem a lembrar do objetivo, do foco. Então minha meta era o seguinte, vou correr até a esquina, e chegava na esquina, agora até a próxima esquina, e corria, agora vou correr até a Jaqueira, e corria até a Jaqueira, agora eu vou... A carreira cristã é algo assim. Qual é a sua meta? Ser salvo. Tudo bem, você vai ser salvo. Mas o que você vai fazer daqui para lá? Vou ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo todo ano. Vou discipular pelo menos uma pessoa para Cristo todo ano. Vou ser a diferença na vida de alguém todo ano. Aleluia. Se você traçar uma meta na sua vida para ser bênção na vida de outras pessoas, quando você chegar lá naquele último dia e o Senhor disser assim, mostre as suas mãos, você vai apresentar as suas mãos com frutos, com obras que foram realizadas porque você teve objetivos. Eu tenho objetivos como pastor. Tenho metas. Metas pessoais e metas pastorais. Eu tenho metas. Se não fosse essas metas, talvez eu já tivesse ficado pelo caminho, porque a meta me ajuda a manter focado. A meta, quando eu quero desistir, a meta diz assim, não, você ainda não chegou lá. Quando eu quero parar, a meta diz assim, não, aqui não é lugar para parar. Talvez você esteja cansado de correr e você pare assim e diz assim, não, agora é hora de parar. Ei, você tem que ter uma meta. Tem que ter um objetivo. Porque a meta é até um processo de avaliação para saber se você está certo ou errado. Se você tem um resultado, olhe para cá. Se você tem um resultado, o resultado ele é avaliativo. O resultado mostrou que você fez e deu certo. Se você não tem resultado, alguma coisa foi errada na trajetória, no processo. O que é que você faz? Volta lá e corrige. Não vamos correr aleatoriamente, feito loucos que não sabem onde querem chegar. Nós sabemos muito bem onde nós queremos chegar. Mantenha o foco. Esteja atento ao resultado. Ele funciona como uma bússola. Se você não está preparado hoje, não se desespere. Volte, altere a rota e foque agora num propósito. Deus te dá propósitos aqui hoje. Esse primeiro culto do ano vai ficar registrado no seu coração como o dia que Deus reacendeu os propósitos no seu coração. Quando Deus reativou coisas que estavam desligadas. Quando Deus fez brilhar a luz da dracma que foi coberta por poeira. Quando Deus disse a você, ainda não chegou a sua hora de parar. Você ainda tem muito para dar, você ainda tem muito para contribuir. O resultado aqui apareceu no capítulo que nós lemos. Eles mudaram o entendimento, precisamos fazer alguma coisa. Eles mudaram a ação, fizeram alguma coisa. Eles esperavam o resultado, o templo tem que ficar pronto. Ei, olhe para cá. Se você mudar tudo isso, seus resultados serão diferentes.
você estará preparado para aquele grande dia. Você está preparado para aquele grande momento. E você não vai passar pela vida. Você marcará a vida de muitas pessoas. Porque Deus fará com que sua vida seja uma bênção. Você está feliz? Feliz com a igreja? Feliz com sua família? Feliz com o seu emprego? Considere o seu caminho agora. Você está feliz com o seu casamento? Se você não está feliz, recalcule a rota. Trace objetivos, trace metas. Trace um casamento melhor. Trace uma família melhor. Coloque isso como objetivo. Vou criar, vou educar, quero que eles sejam bênção. Vou ser feliz no meu casamento, vou ser feliz com a minha família, vou ser feliz no que eu faço, vou prosperar no que eu faço. E no dia 31 desse ano, você vai chegar e vai dizer: valeu a pena. Valeu muito a pena.